nossa rotina, ela segue tanto ciclos diários, quanto anuais, quanto de vida. Por isso que é muito importante na Ayurveda você não só olhar quem você é, mas quando você é, em que época você está também. Porque, por exemplo, o verão comunga atributos muito mais de Pitta, o outono, meio que início do inverno, muito mais características de Vata, e o final do inverno, início da primavera, é muito mais de Kapha. O que isso significa? Significa que as pessoas que são muito pitas, no verão, que ela já tem muito pita, vai ter mais pita fora dela, ela vai ter uma tendência a ficar irritada, ficar com afta, ficar com alguma úlcera, algum tipo de processo inflamatório. Isso vai deixar ela com um olhar mais pulando no pescoço da outra pessoa. Uma característica importante do pita também é que ele normalmente sente fome de uma maneira absurda. O melhor prato para o pita é aquele que seja fundo e cheio de comida. Ainda que ayurvedicamente a gente deva comer uma quantidade relativamente suficiente para deixar a gente bem alimentado sem se sentir pesadão, o Pitta também tem uma tendência a precisar comer um pouco mais, porque o metabolismo dele é muito acelerado, então ele queima muita energia. Enquanto que o Vata e o Kapha têm uma temperatura basal um pouco mais fria. O Vata ele tem as mãos e os pés, as extremidades frias, porque isso é irregularidade na circulação. Bom, então a rotina diária ele é basicamente um processo que de 6 às 10, tanto AM quanto PM, ou seja, manhã e dia e noite, é um horário onde as características Kapha estão mais presentes. O 10 às 2, o horário por volta do Zenit, o horário por volta dos 12 horas, é o horário mais Pitta. E de 2 até as 6, em geral, é o horário mais Vata. O que isso significa? Significa, esses 6 e 6 é basicamente, digamos, no trópico, o horário onde o Sol nasce e o Sol se põe. Então, conforme vai passando as estações do ano, esses períodos vão se estendendo. No verão, o período Pitta aumenta, no inverno ele diminui. No inverno, o período Kapha aumenta e o período Pitta diminui. No outono, o período Vata aumenta e o período Kapha diminui. O Kapha e o Vata eles são antagônicos, em um certo sentido, que o Vata ele é formado pela dimensão, a caixa, o éter, e o Vayu, o movimento, o vento. O Pitta é formado basicamente pelo fogo, pelo Agni, pela transformação, e pela água, que é o elemento de transmissão dele, é o elemento secundário. E o Kapha ele é basicamente formado pela água, pelo líquido, na verdade, né, pela condensação e pela cristalização, que é basicamente a ideia de água e terra, uma argila, né? Então, o Vata é aquele vento irregular, o Pitta é aquela fogueira, e o Kapha ele é a argila. O Pitta tem a ideia de ser fogo e água porque dentro do nosso corpo ele funciona através de ácidos. Ele é um processo metabólico, ou seja, fogo dentro de um líquido, ou seja, água. Então, por exemplo, se você come uma coisa que é muito Pitta, por exemplo, uma coisa ácida, um tomate, meio-dia, isso tem um efeito muito mais agravador de Pitta do que às 7 da manhã ou às 7 da noite. E o Vata, se você toma um café de manhã, tem um efeito muito menos deixar ele perturbado, agitado, do que 2 da tarde. Então os Vatas normalmente sentem uma certa queda de energia no período da tarde, enquanto que os Kaphas eles estão super acordadões. Por isso que as pessoas são muito diferentes. Dependendo da época da vida delas, isso também muda muito, né? Assim como tem a rotina do dia, os ciclos do dia, tem os ciclos do ano, tem o ciclo da vida. Nos primeiros 20 anos, mais ou menos, é o nosso período mais formador dos tecidos. Nos 20 até os 60, de algum modo, até mais ou menos a andropausa, a menopausa, isso está mudando um pouco, antes era 45, hoje já é 55, muda, varia. É um período mais Pitta, é um período mais de realização, de concretude, do que é importante para você se sustentar. Dos 50, 55 até os 120, que é o período mais Vata, é a época onde a gente deveria
segundo a Ayurveda, estar plenamente dotado dos nossos sentidos, tal qual a gente estava com uns 20, 30 anos, para seguir o direcionamento do que é aquilo que faz o nosso espírito brilhar dentro da gente.